Eu gostaria, nesse momento, eu estarei pregando em João 12, 1, 8, quero deixar esse trecho bíblico, que nós estaremos nos atentando dentro desse trecho bíblico, está lá em João, capítulo 12, verso 1 ao 8. Nessa noite, estaremos falando sobre um dos apóstolos de Jesus. Eu acho que um dos apóstolos que tem uma história que ficou marcada, verdade que foi negativamente, mas que realmente deixou uma cicatriz muito grande em toda a humanidade. Lá em João diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mais um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do seu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão contigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Depois gostaria de ler lá em Mateus 27. Aqui nós iniciamos falando sobre um momento em que Judas se manifestou, e aqui em Mateus 27, 3 ao 5 diz: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Essa é a história de Judas. E no momento em que eu comecei a estudar a respeito dessa triste história de Judas, a gente vai tomando o pé e tendo conhecimento de algumas coisas que às vezes passa desapercebida no nosso dia a dia e até mesmo na nossa vida cristã. Porque uma grande pergunta, eu acho que todos fazem, é por que Judas traiu Jesus? É uma pergunta que não se cala jamais, até porque se a gente for ver a história dos apóstolos, todos eles têm a sua história de superação, de dor, mas principalmente de se sujeitar a tudo que passou em nome de Jesus Cristo. Em Mateus 10, 1 ao 4, no capítulo 10 de Mateus, Jesus faz ali um momento de separação dos 12 apóstolos. Lá diz: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. É algo que, se você vê na Bíblia, todo momento que aparece o nome de Judas Iscariote, sempre tem uma referência à traição. Aquele que o traiu, aquele que o trairia. Porque naquele tempo, irmãos,
ser discípulo de Jesus era algo que a pessoa que assumisse essa responsabilidade, teria que estar disposto a renunciar a pai, a renunciar a mãe, a renunciar a filho, a renunciar a amigos, a renunciar a negócios. Teria que ser aquela pessoa que priorizasse apenas e unicamente Jesus. Era uma pessoa que iria ser aprendiz. Por exemplo, quando Jesus chamou Pedro, ele estava pescando. Quando chamou Levi, que era o Mateus, o cobrador de impostos, ele era um republicano, estava trabalhando. Ele foi chamado, largou tudo que estava e seguiu Jesus, naquele momento em que foi chamado por ele. Mas Judas, ele, lendo a Bíblia, você percebe que ele apareceu de repente. Ele era um personagem bastante curioso. Enquanto todos os outros apóstolos foram chamados por Jesus, se você se atentar, Judas não foi chamado, ele se autoconvidou para ser um apóstolo, um discípulo de Deus. E aí nós começamos toda essa nossa trajetória, para conhecer um pouco desse personagem bíblico chamado Judas. Não se sabe ao certo, é verdade, de como Judas apareceu em toda essa trajetória de Jesus. Mas sabe-se que ele teve 3 anos ao lado do mestre dos mestres. Então, na verdade, ali ele teria que ter aprendido muitas coisas, assim como os demais aprenderam. Como Judas ingressou nessa história, ninguém sabe ao certo, só sabe que ele foi um discípulo de Jesus. E sempre que Judas apareceu na Bíblia Sagrada, ele foi um sujeito sempre pejorativamente falando, né, como alguém, sempre foi taxado como alguém que roubava a bolsa, alguém que era traidor. Jesus, mesmo com tudo isso, porque ele sabia, mesmo assim, ele confiou a ele a tesouraria da igreja. A igreja, quando a gente fala igreja de Jesus, eram os 12 apóstolos, por onde eles andava com a bolsa, e nessa bolsa tinha dinheiro para eles se manterem. E quem cuidava dessa bolsa, dessa tesouraria, era justamente Judas. E aí a gente se pergunta, mas como que Jesus pode ter confiado a alguém como ele, a tesouraria da igreja, né? Vai vendo só que a mentalidade de Jesus é algo único. Porque imagina você acreditar nessa mudança de Judas, mesmo sabendo que ele roubava, que ele traía, Jesus ainda acreditou nele, dando essa tesouraria para ele tomar conta. Jesus deu essa tesouraria nas mãos de Judas porque, na verdade, ele acreditava na transformação, acreditava nessa mudança, acreditava que Judas poderia ser restaurado. Ou seja, ele confiava, assim como ele confia a cada um de nós, que nós podemos mudar. Talvez talvez você não confiasse uma chave do nosso caixa, dos nossos bens, a uma pessoa que tem errado. Mas Jesus confiou, e Judas tinha tudo para dar certo. A verdade é essa. Ele teve um início espetacular, mas se desviou do caminho, infelizmente, ao longo de sua trajetória. E com tudo isso, o nome Judas ele ficou marcado na história da humanidade. Por exemplo, eu não conheço ninguém hoje em dia que coloca o nome do filho de Judas. Alguém aqui conhece? Pois é. Não tem uma pessoa, porque esse nome ele ficou manchado na história. Mas, para quem ainda não sabia, o nome Judas, em hebraico, significa Judá, ou seja, abençoado ou elogiável. Quando ele recebeu esse nome, a sua família já profetizava sobre ele, porque ele nasceu, e eu creio que era o coração do pai, a vontade do pai e da mãe, ele nasceu para dar certo. Assim como todos nós nascemos, já sendo esperados e com desejo de todos darmos certos. Que nós possamos estar continuando no caminho sem desviar absolutamente nada. Mas infelizmente, o nome Judas, ele
se manchou ao longo de toda a história, ao decorrer de toda essa história. E hoje a gente não vê nenhuma criança nascendo com o nome de Judas hoje. Mas naquela época, na época de Jesus, era muito comum uma criança nascer e receber nome de Judas. Inclusive, Jesus teve um irmão chamado Judas. Agora, o que levou Judas a seguir Jesus, mesmo com tantos defeitos, e mesmo com a história de vida um tanto quanto duvidosa? Para quem não sabe, o Judas ele veio da província dos sicários. E eles não eram da Galileia. Inclusive, era o único apóstolo que não veio do mar da Galileia. Ele veio do mar da Judéia. Então, Judas foi esse único discípulo de Jesus que não veio da região do mar da Galileia. Ele veio lá da Judéia e ele veio de uma linhagem chamada Zelotes. E para quem nunca ouviu falar dos Zelotes, esse povo era como se fosse uma seita. Pensa num povo bravo, pensa num povo briguento, que gostava de arrumar uma confusão. E não era qualquer confusão, não. O líder deles, inclusive, o nome dele é Menahem Bajudá. Esse homem, ele teve também uma história perturbada, porque a sua família ela foi dizimada, foi assassinada, ela foi morta. E esse Menahem Bajudá, ele era o líder dos Zelotes. E com toda essa tragédia que aconteceu na vida desse líder, e toda essa história causou aí no coração dele, com certeza, uma grande revolta. E os Zelotes, eles tinham como referência o Menahem Bajudá. E eles viam todo o resto do povo como inimigos. Para vocês terem uma ideia, eles tinham o hábito de andar, saía na rua e colocavam uma faca, um punhal nas suas vestes. E como se não bastasse isso, eles ainda pegavam veneno de cobra, veneno de serpente e mergulhavam esses punhais no veneno e guardava. Saiu na rua, olhou torto para eles, era briga na certa. Antes de ir passear, antes de sair para a rua, eles faziam isso, embebedavam esses punhais aí no veneno de serpente, e se envolviam em muitas confusões. E tirando por esse lado, de que esse povo tinha esse líder, que viam ele como todo-poderoso, a gente pensa, poxa, então Judas no seu tempo também estava procurando um homem em que se espelhar, um homem que poderia ser o seu líder, o seu rei, o seu comandante. E foi exatamente nesse momento em que ele estava à procura desse líder, foi quando ele viu que Jesus passava e vinha pregando. Lá em Mateus 5, 3 ao 9 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois eles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra como herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Jesus vinha pregando, quando Judas notou, na verdade, naquele primeiro momento, ele já se apaixonou por Jesus. Era o homem que ele estava esperando chegar, era o homem que ele queria ver como seu líder. Ele enxergou ali em Jesus a figura de um herói. Ele via em Jesus o líder que ele tanto queria. Porque, na verdade, na visão de Judas, Jesus sentaria no trono e governaria com justiça. Judas estava esperando que Jesus tiraria a opressão do povo de Israel das mãos dos romanos. E Jesus sabia quem era Judas. É bom a gente deixar bem claro isso, porque Jesus conhecia, como conhece a cada um de nós mais do que nós mesmos. E ele sabia que Judas iria o trair. Jesus, mesmo sabendo tudo isso, não tentou tirar em nenhum momento Judas do seu caminho. Ele não agiu com indiferença com ele, porque o que levou Judas a trair Jesus, eu penso que o que leva, a gente se pergunta, o que leva uma pessoa que caminhou durante 3 anos com Jesus a traí-lo, a enganá-lo? O que fez com que Judas
não visse mais Jesus como seu herói, como seu salvador e resolvesse fazer essa traição. Eu creio que quando Jesus começou a dizer o seguinte, ali já quase no fim: eu vou ter que morrer, mas não fiquem tristes, eu vou partir para ficar do lado do meu Pai, eu vou preparar uma morada para vocês no céu. Eu acredito que nesse momento, Judas já começou a enxergar Jesus de uma outra maneira, de uma outra forma. Judas, ouvindo todos esses sermões, ele pensou: bom, mas esse homem então não pode governar sobre a terra, porque o reino dele não é daqui, o reino dele é espiritual, é celestial. E aí não serve mais para mim, porque meu líder, tudo que eu espero dele é que ele governe nessa terra, quando na verdade Jesus governa os céus, é um rei do celeste. Por que tudo que Judas almejava em Jesus era se tornar alguém famoso, respeitado, conhecido? Então, quando ele percebeu que o reino de Deus não é um reino terreno, aí ele para de ver Jesus como seu líder, como seu espelho. Lá em João 6, 69 e 71 diz assim, olha só: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Já estava falando isso para Judas. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Como na vida de Cristo, na sua e na minha também, pode haver um Judas. Sabia? Na nossa vida pode haver um Judas. Mas através do Espírito Santo a gente vai saber identificar toda vez que um Judas se colocar no nosso caminho. Seja no nosso caminho profissional, seja no nosso caminho ministerial, seja no nosso caminho familiar, nós vamos saber identificar, mas para isso nós precisamos ter comunhão com Deus. A gente tem que entender uma coisa: todo Judas, ele vai começar a se manifestar todas as vezes que o momento desfavorecer a ele. Porque todo Judas, ele gosta de ser favorecido, aplaudido, ovacionado, reconhecido. Mas o dia em que você desfavorecer, ele vai se rebelar. Vou dar um exemplo para você, um exemplo bíblico. A Bíblia diz que, lá no primeiro texto que nós lemos, diz que Jesus estava em um jantar, na mesa, de repente a mulher veio, que era Maria, chega toda ela desesperada, e ela vai, pega um perfume caríssimo, custava 1 ano de trabalho, 300 denários, e ela vai e passa esse perfume em Jesus, e aí, quem se manifesta? Judas. Judas vai questionar a atitude da mulher, e você sabe por quê? Porque quem não sabe adorar, ele questiona, quem não sabe fazer, ele questiona, quando acha alguém que faz. Judas, ele questiona Jesus porque o Senhor não vende esse perfume e dá aos pobres. E com certeza ele falou isso, por quê? Porque quem cuidava da bolsa, da tesouraria era ele. Esse dinheiro, esse perfume ia ser vendido e ia vir para quem o dinheiro? Para ele. Então o dinheiro com essa venda do perfume, com certeza viria nas mãos dele, e ele faria o que quisesse. Todo Judas vai se manifestar quando você deixar de favorecê-lo. Enquanto a gente favorece ele, nós somos a melhor pessoa do mundo. Nós somos o melhor amigo, nós somos o melhor pastor, mas o dia em que você parar de favorecer um Judas, o Espírito vai se manifestar e você vai saber verdadeiramente quem é quem. Porque o Judas, ele não aceita ser confrontado. É uma geração que não gosta de ser confrontada, é uma geração que vai se perdendo no meio do caminho. Por exemplo, um pai que não corrige o seu filho, ele vai perder seu filho no meio do caminho. Isso é natural com o tempo. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos.
toda vez que o Judas se manifesta, ele está querendo acabar com o projeto e o propósito de Deus nas nossas vidas. Ele pensa que se manifestando contra você, ele vai impedir que você se achegue mais a Deus. E é nesse momento, meus irmãos, que nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com quem a gente se relaciona. Cuidado com quem a gente abre o nosso coração. Cuidado com quem a gente fala os nossos problemas. Devemos ter sempre uma pessoa para nos apoiar, uma pessoa para dizer estou aqui para qualquer momento. Mas nós devemos realmente sentir, aí eu digo espiritualmente dizendo que realmente essa pessoa, ela tem valor perante aos olhos de Deus. E agora, indo para a reta final dessa história de Judas, lá em Mateus 27, do 1 ao 5, diz assim: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo e enforcou-se. Essa, sem dúvida alguma, é a pior história da Bíblia, porque é a história que revela uma pessoa que traiu, que machucou, uma pessoa que Jesus cuidou, tratou durante 3 anos, e que depois foi traído por essa pessoa. E a traição, meus irmãos, ela é dolorida. Eu acho que aqui todos já passaram por essa experiência, seja um pouco menos ou um pouco mais, mas eu acho que todos nós um dia fomos traídos. E a traição, ela é dolorida demais, principalmente essa, porque ela é seguida por episódios de enganação, de decepção, e toda vez que a gente fala de Judas, já vem logo na cabeça o traidor, né? E a gente não consegue gerar uma boa imagem desse personagem, porque aquilo que ele fez no final encobriu tudo, toda a sua história como discípulo. Então a verdade é o seguinte: nós iremos ser lembrados pelo final e não pelo início. E esse final a gente nunca sabe quando será. Pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 1 dia, 2 dias, 1 ano, 10 anos, não sei. Mas você será lembrado como você é agora. O que você está fazendo agora. Teu passado ficou para trás. Justifique toda a confiança que Jesus coloca em cada um de nós nesse momento. E nós temos essa obrigação como cristãos. Porque a verdade é essa: nós seremos lembrados pelo que nós fizermos no final. Por isso que nós devemos ter sempre o cuidado de estar nos caminhos de Deus, procurando fazer aquilo que Ele deseja, o que Ele quer para as nossas vidas. A Bíblia diz que quando Jesus foi condenado, é que Judas caiu na real. E na verdade, se a gente for analisar, em nenhum momento a Bíblia fala que Judas se arrependeu. Judas sentiu remorso. E assim é conosco também. Parece que nós precisamos cair para depois nós percebermos que estávamos andando em caminho errado, em caminho torto. É como se estivéssemos ali, em uma estrada, e todo mundo do nosso lado: oh, para, você vai cair, você vai cair. E a gente nem desse ouvido, a gente nem ligasse. Isso é uma cegueira que estamos vivendo nos dias de hoje. Pessoas que estão vivendo uma vida infeliz, uma vida triste, arrebentada. E aí você chega na pessoa: e aí, como é que está? Tudo bem? A pessoa fala: tá tudo bem. Por quê? Porque a cegueira, é a cegueira, essa cegueira espiritual. Todos percebem que não tem nada bem, está tudo errado na vida da pessoa, só que a pessoa diz que não. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, quem tem bafo. A pessoa que tem bafo, ela não percebe. Ela não tem a concepção de que ela está com bafo.
Se não tiver uma pessoa do lado dela, fala assim: ô irmão, você está com bafo. Ou uma pessoa que ama, fala: você está com bafo, estou aqui uma bala, estou aqui. A pessoa não percebe. E assim é essa cegueira espiritual. Às vezes você está ali naquela trilha, você está indo para o inferno, e a pessoa está ali te orientando. Você acha: não, estou certo, é aqui mesmo, é aqui que eu tenho que ir. Em Lucas 22:3, diz assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Por que eu separei esse versículo? Para dizer: tudo aquilo foi guiado, arquitetado por Satanás. E tudo aconteceu dentro de uma cegueira, dentro de uma brecha aberta. O final da história é que Judas recebeu 30 moedas de prata para levar os soldados no Getsêmani. Vocês lembram dessa história? Um lugar de oração, de intimidade ali de Jesus. Inclusive, Judas chegou, beijou Jesus no rosto, e quando Jesus o viu, ainda exclamou: amigo, o que veio fazer aqui? E a Bíblia fala que esse beijo que Judas deu em Jesus foi um beijo de amor. Isso me leva a pensar que a traição, ela não oculta o amor. Ela apenas divide ele. Uma parte de Judas amava Jesus, a outra não. E aí Jesus devolve as moedas, mas ninguém quer, e ele joga e vai se suicidar. Então, uma história que termina da pior forma possível, uma história de traição, de engano próprio, porque Judas estava se enganando a ele mesmo, porque Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer. E ali, encerrando essa passagem de Judas com o suicídio, encerrando a sua história bíblica, eu gostaria de deixar aqui para vocês, para a gente estar encerrando, irmãos. O ser humano, a gente tem sempre muitas falhas, a verdade é essa. Porque o ser humano, dentro de nós, dentro de mim, dentro de cada um de vocês, tem brechas também. Nós temos deixado brechas. Tem um vazio que todo mundo tenta preencher desde o dia que nasceu. E quando pensa que preencheu, tenta vender para todo mundo que aquilo é legal. Tem gente tentando vender, por exemplo, que festa todo dia traz felicidade, mas está lá chorando durante toda a madrugada inteira, faz dias. Tem gente querendo que todo mundo possa pensar, e ele acha que ganhar um alto salário, ter muitos bens, ter casa grande, traz felicidade. Mas entra dentro de casa, pensa, e aí sente remorso porque sabe que perdeu muitas coisas, que teve que enganar muitas vezes, teve que mentir muitas vezes, para conseguir aquilo ali. Esse vazio dentro da gente só é preenchido, meus irmãos, por uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E essa pessoa sim, é felicidade todo dia. Essa pessoa sim, é paz todo dia. Essa sim, é vida perfeita. E essa brecha que às vezes você tem, esse vazio que às vezes você tem dentro de você, dentro dele, cabe certinho o nosso Senhor Jesus Cristo, para curar todas as feridas, para tirar tudo de errado, tudo aquilo que às vezes tem nos tirado o sono, nos tirado o sossego, nos dado muitas preocupações. E quando você coloca Jesus dentro dessa brecha, aí sim, no dia mau, você vai se lembrar dele para ter esperança. E no dia bom, você vai se lembrar dele para ter gratidão. E para fechar, eu quero deixar aqui um conselho para cada um de vocês e também serve para mim. Devemos ter muito, mas muito cuidado com os Judas que possam estar à nossa volta. Mas mais do que ter cuidado com aquele Judas que pode estar à nossa volta, nós devemos ter mais cuidado ainda, para que nós não possamos ser um Judas na vida de alguém. E que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa nos orientar a cada dia que passa, a cada momento. Eu sei que o mundo nos oferece muitas coisas, muitos prazeres, que às vezes lá na frente vai trazer muitas
perturbações, dificuldades, muita dor de cabeça para cada um de nós. Nós, como pais, nos preocupamos demais, principalmente com o futuro dos nossos filhos, assim como os nossos pais um dia preocupou conosco. Eu sei que tem muita gente perdida nesse mundo aí, no mundo da droga, no mundo do vício, no mundo da mentira, no mundo da discórdia, no mundo da enganação. Mas eu creio que Deus pode todas as coisas, e eu creio principalmente, e entre essas coisas que Ele pode usar cada um de nós, a cada vida que aqui está, para conseguir ajudar essas pessoas. Que nós possamos ser uma bênção na vida das pessoas. Que nós possamos sempre ter ao nosso lado pessoas que nos querem bem, que verdadeiramente sejam nossos irmãos em Cristo. Que em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, irmãos.